Olá, começa agora mais um Academia. Aqui você acompanha as pesquisas do mundo acadêmico sob um novo olhar. E o tema de hoje é a obrigatoriedade do ensino religioso nas escolas públicas do país. A dissertação é do mestre em Direito, Estado e Constituição, Fábio Almeida. O ensino religioso nas escolas públicas, uma abordagem constitucional da Lei 3.459 de 2000, a partir do liberalismo político. Dissertação de mestrado apresentada ao programa de pós-graduação em Direito da Faculdade de Direito da Universidade de Brasília para obtenção do título de mestre em Direito. Orientador doutor Cristiano Paixão Araújo Pinto. E para participar do debate, convidamos o mestre em Direito, Estado e Constituição, Vinícius Franzói, e também o mestre em Direito, Estado e Constituição, Damião Alves de Azevedo. Obrigada, Vinícius, pela sua presença aqui na Academia. Obrigado, satisfação. Obrigada, Damião. Obrigado pelo convite. E agora vamos esclarecer esse tema para você e de casa entender melhor a dissertação apresentada hoje aqui na Academia. A dissertação discute a interpretação do artigo 210 da Constituição Federal de 1988, que estabelece o ensino religioso nas escolas públicas do país. Na pesquisa foram abordados o direito à liberdade religiosa e o modo pelo qual as instituições brasileiras têm lidado com esse direito. O autor defende a formação de cidadãos autônomos para exercer suas próprias escolhas. Fábio, obrigada pela presença aqui no programa. Agradeço o convite, Mariana. Bom, eu queria começar a entender de onde que surgiu a curiosidade de pesquisar um tema que é polêmico, né? Quando a gente fala de religião e política, sempre tem discórdia. Então, me conta um pouquinho de onde que surgiu essa curiosidade. Bom, como todo tema acadêmico, eu acredito que o grande interesse tem que vir de alguma motivação pessoal. Eu nasci numa família bastante religiosa, mas eu particularmente não sou religioso. E por conta desse conflito, acabei sempre me interessando nessa temática de como é que a liberdade religiosa é possível, como é que alguém pode se defrontar e confrontar a religião dos outros, né? Como é que pode exercer sua liberdade num contexto em que é minoria, primeiro num contexto familiar, depois num contexto social. E acabou que, ao longo da faculdade, na minha graduação em Direito, eu comecei a estudar mais, principalmente em Direito Constitucional, algumas teorias, como a do filósofo americano John Rawls e do teórico alemão Jürgen Habermas, né, que são duas referências importantes no meu trabalho, e que estruturaram a maneira com que eu penso a respeito do tema. Então, a temática da liberdade religiosa, que foi algo que realmente me guiou ao longo da minha faculdade, acabou realmente despertando em mim a curiosidade de, no mestrado, pesquisar esse tema, que é muito pouco pesquisado ainda hoje no Brasil, né? Verdade. Qual foi a metodologia usada para fazer essa pesquisa? Bom, como metodologia, eu adotei uma perspectiva mais filosófica de partir de um marco teórico, que foi o liberalismo político do filósofo norte-americano John Rawls, que eu utilizei como marco teórico, que é um filósofo que, primeiro, em 1971, desenvolveu um livro chamado A Teoria da Justiça, né, que é um livro que foi um marco da filosofia política norte-americana, e em 1993 publicou um livro chamado Liberalismo Político, em que ele se preocupa justamente em estabelecer as condições da possibilidade da vivência numa democracia de cidadãos que simplesmente não concordam sobre suas crenças religiosas, filosóficas fundamentais. Então, como é que é possível viver no mesmo país se nós discordamos profundamente de nossas crenças religiosas, né? Principalmente religiosas, mas poderiam ser doutrinas filosóficas, doutrinas éticas, doutrinas, um passado étnico também, né? Enfim, como é que isso é possível? Uma vivência comum em um passado, em uma vida ética de discórdia, né? Você toca também na questão do Estado ser laico? Sim. Não, esse é o ponto principal, principalmente do primeiro capítulo da dissertação. Então, eu parto desse marco teórico para explicar justamente o que é laicidade. Então, Rawls, ele estabelece que laicidade não é um Estado, por exemplo, como muita gente coloca, um Estado ateu. Um Estado laico não é um Estado ateu, um Estado sem religião. Um Estado laico é um Estado que não usa a religião como fundamento para as suas decisões, que é justamente o ponto de partida do Rawls. O que ele diz?
um Estado liberal do ponto de vista político é um Estado que utiliza razões políticas, ou seja, razões que todos os cidadãos podem, em princípio, aceitar para considerar um motivo razoável para que eles possam se sujeitar a obrigações impostas pelo Estado. Então, o Estado só pode impor uma obrigação a alguém se as razões que fundamentam aquela obrigação são publicamente aceitáveis, ou seja, se elas não derivam de uma religião, por exemplo. Né? E, Fábio, você separou para a gente 3 livros que te ajudaram bastante, né? Vamos conferir, então, quais são. O Liberalismo Político, de John Rawls, editora WMF Martins Fontes. Creating Citizens, de Eamon Collin, editora Oxford. Religion in the Public Square, de Robert Aldi e Nicholas Walter Stoff, editora Rowman & Littlefield Publishers. Fábio, a maioria desses livros, então, são livros internacionais de literatura estrangeira? Sim, porque a maior parte da literatura brasileira, na verdade, ela se encontra fundamentada não numa perspectiva filosófica mais abrangente de tentar justificar por que o direito adota determinada posição. Ela se preocupa apenas em repetir o que é o direito positivo, ou seja, o que a Constituição diz, o que a legislação diz. No meu trabalho, eu procurei adotar uma perspectiva diferente, de fundamentar por que a legislação diz o que ela diz, né? Então, por exemplo, o livro do Rawls, como eu já sustentei anteriormente, explica por que o Estado laico deve ser adotado numa democracia constitucional. O livro do Robert Aldi e do Nicholas Walter Stoff, por outro lado, vai explicar o que é a ideia de religião num contexto de uma democracia constitucional, o que é um conceito público de Constituição, como é que cidadãos podem, numa democracia constitucional, sustentar ideias derivadas de sua religião num contexto público, por exemplo, uma ideia que esses autores sustentam é a defesa das liberdades públicas pelo Martin Luther King, na década de 60 nos Estados Unidos. Martin Luther King era um religioso. Então, você tem aí um papel, uma situação em que um religioso, Martin Luther King, defendia liberdades civis a partir de sua religião. Ou seja, não é sempre que a religião é algo danoso para as instituições públicas, porque normalmente quando a gente pensa em religião, a gente pensa como algo que conflita com as liberdades públicas básicas, mas não é sempre assim. Então, esses livros, de maneira geral, eles me deram um olhar filosófico sobre as nossas instituições. Por isso que eu preferi adotá-los e não adotar a literatura brasileira, que eu, pelo menos a maneira como eu enxerguei, ela estava sempre reforçando um olhar mais positivista e não um olhar crítico sobre como nossas instituições funcionariam, né? Perfeito, então, Fábio. Bom, então agora chegou o momento de você apresentar a sua dissertação. Fica à vontade. Eu exploro justamente o sentido do direito à liberdade religiosa. O que ele significa não apenas na tradição constitucional brasileira, mas principalmente na tradição constitucional de maneira geral. Eu começo explicando a origem histórica dele, principalmente a partir do século XVI, XVII, com as guerras religiosas, e justamente considerando que a ideia de tolerância e da separação entre igreja e Estado foram importantes porque elas estabeleceram um princípio de separação entre crenças e valores religiosos e princípios jurídicos, sendo que aquilo que o Rawls estabelece como prioridade do jus sobre o bem acabou se afirmando como, dentro da estrutura jurídico-social, como um princípio acima dos valores religiosos. E isso se institucionalizou desde então como um princípio básico das democracias constitucionais modernas, que é justamente o que afirma a liberdade religiosa, ou seja, nós temos a liberdade religiosa de defendermos nossas crenças porque o direito está acima da religião. Basicamente é isso que eu defendo nesse primeiro capítulo. No segundo capítulo, eu já parto para um outro problema, que é o de definir princípios básicos relacionados à educação pública. Então, eu parto da seguinte pergunta: para que serve a educação pública num contexto de uma democracia constitucional? E a conclusão que eu chego
é a seguinte, a partir de uma interpretação do artigo 205 da Constituição. A educação pública, no contexto constitucional, serve para produzir, para criar cidadãos autônomos e tolerantes. Autônomos em que sentido? No sentido de que eles são capazes não apenas de realizar seus fins privados, ou seja, de conseguir um emprego, de conseguir realizar escolhas profissionais, de conseguir realizar escolhas pessoais relacionadas à religião, relacionadas a seu time de futebol, enfim, os mais diversos possíveis, a quem ele vai namorar, se ele vai permanecer com sua família, se não vai, se ele vai ser homossexual, se não vai, se ele, enfim, as mais diversas possíveis. Ou seja, a escola pública tem que capacitar o cidadão para fazer escolhas. E isso daí eu derivo também da teoria da justiça do filósofo americano John Rawls. Por fim, no capítulo 3, eu explico como esses dois capítulos estruturam uma explicação de como a educação religiosa nas escolas públicas deve ser interpretada. Isso porque o artigo 210 da Constituição impõe que o ensino religioso nas escolas públicas ele deve ser ofertado de maneira obrigatória, embora seja de matrícula facultativa. Como é que a gente deve interpretar isso? E eu concluo dizendo que o problema, ao contrário de outros países onde é vedado o próprio ensino religioso, no Brasil a gente tem que interpretar o ensino religioso como sendo um ensino da religião que leve em conta a tolerância e a autonomia dos alunos, ou seja, o aluno tem que ter nessa disciplina um espaço onde ele vai aprender um pouco sobre cada religião para que ele possa desenvolver a autonomia de escolher que religião ele vai seguir ao longo da sua vida e também um espaço onde ele vai aprender a ser tolerante com a escolha dos demais. Basicamente, esse é o propósito geral do texto, onde eu exploro de maneira mais detida um caso específico, que é o caso da Lei Estadual número 3.459 do Rio de Janeiro, que foi uma lei promulgada no ano de 2000, no governo da Rosinha Mateus, e que foi questionada, cuja constitucionalidade foi questionada no Supremo Tribunal Federal, e eu utilizo como estudo de caso justamente porque me parece que é um caso em que ocorre a violação dessas premissas que eu estabeleci ao longo da dissertação. Principalmente por quê? Porque nesse caso concreto, havia separação de alunos por sala de aula. Ao invés dos alunos estudarem em uma sala onde eles aprenderiam um pouco sobre cada religião, eles eram separados. Então, os alunos estudariam em uma aula catolicismo, em outra aula, um outro grupo de alunos estudaria sobre o protestantismo, um outro grupo estudaria uma outra religião. Só que, evidentemente, o Estado foi incapaz de contratar professores para cada uma das religiões representativas do Estado, o que, evidentemente, atenta contra o pluralismo religioso e contra a representatividade das minorias presentes na composição religiosa do Estado. E esse é um dos motivos pelos quais eu considero aquela lei inconstitucional. Basicamente, em linhas gerais, obviamente, a gente pode discutir isso mais adiante com os debatedores do programa, mas em linhas gerais é esse o conteúdo da minha dissertação. Tá certo, Fábio. Obrigada pela sua explicação. A gente vai agora, então, para um rápido intervalo. No próximo bloco, vamos debater a dissertação de hoje aqui no Academia. O Academia está de volta e hoje o tema é a obrigatoriedade do ensino religioso nas escolas públicas do país. A dissertação é do mestre em Direito, Estado e Constituição, Fábio Almeida. Bom, então vamos agora ao debate. Vinícius, por gentileza, sua primeira pergunta. Pois então, Fábio, primeiro agradecer aí pelo convite. Gostaria de, primeiramente, elogiar o trabalho. O trabalho, ele realmente apresenta uma complexidade muito grande e vasta qualidade, tanto no que diz respeito ao desenvolvimento do tema da liberdade religiosa, quanto no que diz respeito à educação pública. No que diz respeito à pergunta, você defende, então, que violaria a laicidade estatal o fato de professores públicos se prestarem a doutrinar pessoas numa religião específica. E também sugere, quando diz respeito às escolas privadas, que as escolas privadas, por mais que elas possam ser confessionais, que elas deveriam se prestar também a ensinar a religião de uma forma plural. Então, isso violaria mesmo a laicidade
Essa seria a pergunta. Bom, Vinícius, a pergunta é excelente e permite esclarecer um ponto importante da minha dissertação, né? O ponto de partida para responder essa pergunta é o seguinte: o ensino ministrado numa escola pública ou numa escola particular, em primeiro lugar, é público. Ele apenas é concedido às escolas particulares por uma concessão pública e não como se fosse uma atividade privada por essência, por natureza. Nesse sentido, muitas famílias que acabam matriculando seus filhos numa escola religiosa, o fazem não por conta da confessionalidade da instituição, e sim por conta da qualidade da escola, que em Brasília isso acontece demais. Tanto é assim que a finalidade das escolas é pública, que elas têm que obedecer a um currículo que é estabelecido pelo MEC, elas não podem ensinar tudo o que elas querem nos seus estabelecimentos. O que eu defendo no livro é que, no âmbito do currículo básico, ou seja, no horário normal de aula, elas não podem, mesmo na disciplina de ensino religioso, utilizar esse espaço com caráter confessional. O que elas podem em horário alternativo e de maneira facultativa, estabelecer ou uma disciplina ou um curso alternativo para as crianças das famílias ligadas à confessionalidade da escola, caso elas queiram participar daquele contexto, que elas possam, enfim, praticar aquela atividade, mas não naquele horário específico fornecido para as atividades que o governo atribui à escola no contexto público, né? Porque ali, embora seja ministrado por professores particulares, é um contexto de atividade pública. Damião, por gentileza, a sua pergunta. Em primeiro lugar, agradecer à TV Justiça pelo convite e a oportunidade de estar debatendo esse livro, que certamente é um dos, se não arrisco de ser o melhor que eu já li em português sobre liberdade religiosa e direito, e certamente um dos melhores que existe no mercado. Meu campo de pesquisa é relações sociais. Então, inevitavelmente, eu relaciono a questão do ensino religioso com as diversas tradições do Brasil e a discriminação racial. Na sua apresentação, você mencionou, acho que eu poderia resumir aqui, a diferença entre Estado ateu e Estado laico. Ateísmo é uma postura religiosa e laicidade seria um ideal de neutralidade, correto? Correto. Isso você expõe muito bem no seu trabalho, inclusive na análise sobre a lei do Rio de Janeiro, sobre ensino religioso, mas existem também alguns juristas, especificamente juristas católicos, liderados pelo grande advogado Ives Gandara Martins, que pega a mesma tese do Rawls, que você toma, da diferença entre Estado laico e Estado ateu, para defender exatamente o contrário e recorrer à ideia de que, como não é possível, não é possível defender um Estado ateu, mas sim um Estado laico, essa laicidade também deveria considerar as tradições éticas e culturais do país. E, inevitável dizer que as tradições da colonização do Brasil foram tradições católicas. E, com base nisso, se defende a prioridade do ensino católico, do ensino da doutrina católica dentro das escolas públicas. Será que é possível realmente organizar um currículo obrigatório que leve em consideração o maior número de tradições religiosas de cada região, considerando que essas tradições são incontáveis? Se é possível, acho que é. Em primeiro lugar, por conta até do ensino religioso que, curiosamente, eu lembro isso em 95, em uma escola católica, porque foi uma disciplina que foi lecionada com um livro básico, um livro-texto como o de de qualquer escola particular ou pública, enfim, um livro-texto básico, um livro didático básico. E o livro simplesmente apresentava várias tradições religiosas, entre elas, em 1995, Umbanda e Candomblé. Então, se em 1995 a gente conseguia fazer isso,
ou qualquer outra conseguia fazer isso, eu não imagino por que não o FONAPER, que é o Fórum Nacional Permanente para o Ensino Religioso, aliado às mais variáveis entidades religiosas, com os professores, etc., por que não eles não poderiam se organizar e organizar um material didático razoável para fornecer isso? Eu não imagino por que isso não seria possível. Talvez por falta de vontade política, falta de vontade de organização, mas não por impossibilidade técnica. Até porque, por imposição constitucional, é um programa que deve ser ministrado ao longo de todo o ensino fundamental. Então, você tem 9 anos para ministrar essa disciplina. Então, não vejo por quê. Tudo bem, você não vai ministrar todas as matizes religiosas, que talvez seja impossível. Não, até porque se você for pegar no mundo, você tem milhares talvez milhões de religiões. Mas pegar as principais tradições religiosas do Brasil, imagino que ao longo de 9 anos você consegue dar ao aluno um leque razoável de possibilidades. Mas não seria sobrecarregar demais essa área ao ponto de chegar a um objetivo consensualista, tal qual defendido por Rawls? Acredito que não. Em primeiro lugar, o consenso que Rawls defende não é um consenso de chegada, não é a ideia de que todo mundo vai chegar num belo dia e concordar com tudo e a partir daí a gente vai viver feliz para sempre. Não é isso. A ideia dele é que existe um consenso de fundo, ou seja, nossas práticas diárias partem de um consenso pressuposto de que a gente concorda com as instituições que existem. A tese dele é essa. É claro que na escola, nem tudo que você aprende, isso tudo, no capítulo que eu dedico à teoria da educação, eu coloco, inclusive baseado não apenas em doutrina estrangeira, como o Elmon Callan, mas também no Paulo Freire e no Nilson Teixeira, muito do que se aprende na escola não é explícito. Também tem muita coisa que se aprende implicitamente. E acredito que grande parte do que se aprende implicitamente diz respeito a isso, ao respeito às instituições. E uma grande parte do que se aprende no que diz respeito ao respeito às instituições diz respeito justamente ao que o Rawls chama de consenso sobreposto. A ideia de que, ao respeitar as instituições, ao respeitar esses acordos implícitos que existem na nossa prática diária, nós estamos desenvolvendo internamente também uma determinada concepção de justiça, que é uma concepção, no entender do autor, né, uma concepção pública no sentido de que independe da minha religião específica. Por quê? Porque muitas vezes eu lido, não só na escola, mas em outros contextos, não apenas com pessoas que são da minha religião, mas também com pessoas que são de outras religiões, que são de outras etnias, que são de outras sexualidades, de outros gêneros, etc, etc. E com isso eu acabo desenvolvendo um senso de justiça que me diz que aquelas pessoas também merecem ser objeto de consideração moral. Ou seja, eu não estou sobrecarregando a escola. A escola, na verdade, já exerce essa função. Você mencionou, ao me responder, a sua história escolar, que você teve uma tremenda sorte, né, no ensino religioso de receber. Mas isso não é universal, né? Eu, por exemplo, quando tive ensino religioso na escola, era uma senhora que levava a leitura da missa de domingo. E assim foi durante toda a minha vida escolar, na cidade do interior de Minas, era assim que eu tive ensino religioso. E aí faço aquela relação entre direito e política. Será que um acórdão do Supremo Tribunal Federal tem a contribuir para esse debate? Muda em alguma coisa o ensino religioso que acontece lá na ponta? Esses debates sobre quando eu declaro a inconstitucionalidade de uma interpretação, sem redução de texto, sem mudar a lei? Bom, o papel do Supremo, então, no atual momento, é, em primeiro lugar, o de trazer esse tema para o debate público. E, em segundo lugar, é o de finalmente estabelecer parâmetros normativos claros para a interpretação do artigo 210, parágrafo 1º da Constituição e da Lei de Diretrizes e Bases da Educação no Brasil. Mas, ao trazer essa questão para o fórum público, talvez o Supremo mostre para a professora lá na sala de aula que ela está errada. O ensino religioso não pode ser estabelecido de maneira tal que oprima minorias e que não leve em consideração a pluralidade religiosa que existe no nosso país.
Eu acho que essa é a principal função do Supremo Tribunal Federal no atual momento. Tá certo, professor. Muito obrigada pelas suas explicações. Bom, infelizmente o programa vai chegando ao fim. Agradeço, Vinícius, a sua presença aqui na academia. Obrigado, satisfação, muito prazer discutir esse tema tão relevante. Obrigada, Damião. Obrigado novamente. Fábio, obrigada pela sua presença aqui no programa. Eu que agradeço o convite novamente. Muito obrigado, Mariana. E se você também quiser ter sua tese ou dissertação apresentada aqui no programa, mande um e-mail para a gente, academia@stf.jus.br. Para rever o programa desta semana, é só acessar o site da TV Justiça, que você vê aí na sua tela, tvjustiça.jus.br. Obrigada pela sua companhia e até semana que vem.